Então, o conceito de diluição é, você tem a solução inicial que você preparou, essas partículas de soluto, elas estão muito próximas uma das outras, ou seja, está concentrado, está muito forte, eu posso usar esse termo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar água. Eu acrescentando água, o que eu tenho? Eu tenho um aumento da massa e do volume da solução. Porém, a quantidade de partículas de soluto continua a mesma. Ó, eu tinha 5 partículas de soluto na solução pronta. Quando eu acrescentei água, eu continuo com 5 partículas de soluto na solução. Porém, essas 5 partículas estão distribuídas num volume ou numa massa maior de solução. Então, a diluição nada mais é do que a diminuição da concentração do soluto por meio da adição do quê? Aqui no exemplo foi adicionado água. E o que a água é dessa solução? O solvente. Então, quando eu tenho uma solução e eu adiciono solvente a ela, e esse solvente é não volátil, ou seja, ele não evapora facilmente, eu estou fazendo o processo de diluição. Para quê? Para que eu faço o processo de diluição? Para diminuir a concentração do soluto na solução, tá? Então, o suco está muito doce. Por que eu vou acrescentar mais água? Para torná-lo ele menos doce, ou seja, para diminuir a concentração de açúcar na solução que seria o suco. Matematicamente, né? Como é que eu vou utilizar esse conceito? Então, aqui eu tenho a solução inicial, que eu estou chamando de 1, e tenho a solução final, que eu estou chamando de 2. Como assim solução final? A solução final, a solução 2, ela é obtida a partir do ato da diluição, ou seja, a partir do momento que eu acrescentei mais solvente na solução 1, eu vou obter a solução 2. Então, aqui o que eu tenho? A solução 1, eu tenho o volume 1, eu tenho a massa do soluto e eu vou ter a concentração comum 1. Após adicionar água, o que eu vou ter? O volume 2, eu vou ter a massa de soluto e eu vou ter a concentração comum 2. O que mudou de uma solução para outra? O volume foi alterado. O volume 1 era o volume inicial, o volume 2 é o volume inicial, o volume 1, mais o volume de água que foi acrescentado. A massa do soluto continua a mesma. Eu não alterei, não acrescentei nem tirei soluto dessa solução. E a concentração, obviamente, vai mudar, né? Por quê? Porque na situação 1, eu tenho as partículas do meu soluto mais próximas, mais concentradas. E na situação 2, eu vou ter as partículas do meu soluto mais afastadas, né? Menos concentradas, ou seja, mais diluídas. Então, se a massa do soluto continua a mesma, como que eu vou fazer esse cálculo? Então, vamos pensar. Concentração é massa dividido por volume, correto? Se eu isolar a massa, o volume que está dividindo vai passar multiplicando. Logo, a massa do soluto vai passar a ser igual à concentração vezes o volume. Então, na situação 1, eu vou ter massa do soluto é igual à concentração 1 vezes o volume 1. Na situação 2, eu vou ter massa do soluto é igual à concentração 2 vezes o volume 2. Como a massa do soluto nas duas situações é a mesma, eu posso igualar. Concentração 1 vezes o volume 1 vai ser igual a concentração 2 vezes o volume 2. E é essa formulazinha aqui que a gente usa para poder fazer os cálculos nos exercícios de diluição, né? Então, o segredo aqui, o conceito é que toda vez que eu estou fazendo a diluição, a quantidade de soluto, seja ela em massa, seja ela em número de mols, em número de moléculas, número de partículas, não é alterada, não é alterada, continua a mesma. Então, desse conceito, eu acabo tirando dessa forma. E outra coisa que eu tenho que me atentar é que o volume após a diluição, o volume final, sempre vai ser maior que o volume inicial e ele sempre vai ser igual à quantidade do volume inicial mais a quantidade de água ou volume de água que foi acrescentado na solução. Vamos fazer agora alguns exemplos, né? Alguns exercícios. Então vamos lá, primeiro exercício. Ele diz assim, ó,
tem-se 60 ml de solução 2 mol por litro de cloreto de cálcio. Acrescentam-se 540 ml de água a essa solução. Qual a nova concentração em mol por litro de íons cloreto? Na imagem anterior aqui, o que eu tinha colocado para vocês? Que a massa do soluto na solução 1 vai ser igual à massa do soluto na situação 2. Porém, eu falei, não importa a quantidade. Aqui era massa. Agora, no exercício, a quantidade de soluto é dada por mol. Então, na verdade, o que eu tenho? Número de mols na solução 1 vai ser igual ao número de mols na solução 2. Por quê? Porque a quantidade de soluto não é alterada, ela permanece a mesma. O que é alterado é a quantidade do solvente na solução. Então, M aqui é a concentração molar. Então, eu vou ter concentração molar 1 vezes o volume 1 vai ser igual a concentração molar 2 vezes o volume 2. Qual é o valor da concentração 1? A concentração inicial. Ele falou assim, tem-se 60 ml de uma solução 2 mol por litro. Como é que eu sei que é 2 mol por litro? Pela unidade. Mol por litro é a unidade de concentração. Então, o valor da concentração 1 é 2, vezes o volume 1. Quanto que eu tenho em volume dessa solução 2 mol por litro? 60 mililitros. Então, vai ser 2 vezes 60. Igual a concentração final, após a diluição, a concentração 2. Eu não sei qual é, porque é isso que ele pede para calcular, ó, qual a nova concentração em mol por litro. Então, a concentração aqui é M, vezes o volume da solução, o volume final. Qual é o volume final? O volume 2. O volume 2, lembra que eu falei para vocês, é o volume que eu tenho inicial mais o volume de água que foi acrescentada para poder fazer a diluição. O volume inicial ele disse que era 60 e ele diz aqui no exercício que foram acrescentados 540 mililitros de água. 60 mais 540 dá 600 mililitros. Então aqui vai ser 600 mililitros. Agora é só fazer a conta, né? 2 vezes 60, 120, igual M2 vezes 600. O 600 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar M2, ou concentração final, vai ser igual a 120 dividido por 600. Logo, a concentração final vai ser igual a 0,2 mol por litro. Correto?